O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante, sentia uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, ele não aguenta. Então, o Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior dele. Muito bem. Em torno desta oposição de sacralidade e secularização em face do cristianismo, nós temos que dizer o seguinte: na formação do cristianismo, uma das ideias centrais que predominava no mundo cristão era a ideia do juízo final. O juízo final era aguardado como alguma coisa próxima, porque, segundo os evangelhos, isso havia dito de que o juízo final se processaria antes que um dos seus contemporâneos totalmente houvesse desaparecido. Quer dizer, que muitos daqueles que teriam sido contemporâneos de Cristo seriam assistentes do juízo final. A interpretação dessa passagem bíblica deu resultados variados, muito heterogêneos, mas, em regra geral, aceitou-se que o advento do juízo final era próximo. Como não sobreveio, passados os anos, foi marcada uma data, popularmente, o povo mesmo estabeleceu que no ano 1000 seria o ano do juízo. De maneira que o ano 1000 foi aguardado por todos, como o fecho final da vida cristã, da passagem terrena do homem. O homem seria julgado, então os bons ganhariam o céu e os maus seriam eternamente condenados. Mas chegado o ano 1000, foi um ano tremendamente desastroso a sua aproximação, em consequência de certos excessos religiosos provocados por essa concepção, sobreveio uma grande decepção no mundo europeu, o que gestou, então, uma busca para esta vida. Quer dizer, aquela sacralidade exagerada, sem dúvida alguma exagerada do cristianismo, foi se tornando normalmente mais secular. Nós notamos isso nos próprios protestantes, posteriormente, que vieram dar um sentido mais secular à concepção cristã, buscar a realização do cristianismo nesta terra, inclusive também nos próprios cristãos, e começaram a procurar melhorar a sua situação, a vida humana, para que o homem pudesse viver neste mundo em condições melhores. Mas nós temos, sobretudo, uma tendência bem desenvolvida nessa parte no movimento dos jesuítas, porque os jesuítas foram acusados pelas escolas cristãs que mais defendiam a sacralidade, de serem demasiadamente condescendentes para com o ser humano, de terem se deixado empolgar pela filantropia e de serem condescendentes para com as fraquezas do ser humano, porque os jesuítas, por exemplo, as penitências que os jesuítas dão, são sempre penitências suportáveis, pequenas, não atingem aqueles graus exagerados de outras ordens religiosas. De maneira que, então, os elementos que pertenciam mais à sacralidade cristã, como foi, por exemplo, Pascal representando o grupo de Port-Royal, eles combateram tremendamente os jesuítas e usaram de todas as infâmias possíveis. E foi uma ordem que foi infamada desde então até os nossos dias. Só agora que estamos fazendo novos exames históricos, então se pode compreender melhor o que houve e o porquê também de terem sido jesuítas tão combatidos. Combatidos porque eles se opunham aos interesses de todos os setores. Primeiro, da sacralidade. Segundo, da nobreza, porque a nobreza perdera, graças à ação dos jesuítas, aquela possibilidade de nomear pelas investiduras, que havia sido pelo princípio das investiduras, de nomear bispos, cardeais, etc. Segundo, terceiro, eram combatidos pela burguesia, porque eles combatiam a escravidão. Eles não aceitavam a escravização do homem, sobretudo não admitiam a escravização do índio americano, que eles consideravam um ser racional, que merecia a compreensão dos cristãos. Depois, na obra evangélica dos jesuítas, como eles percorreram o mundo inteiro e eles foram visitar os povos das diversas culturas, eles chegaram à compreensão que esses povos tinham níveis de vida muito superiores, sob aspectos morais, muito superiores aos próprios cristãos, como eles descrevem
nas suas obras. Então, isto fazia com que eles fossem uma ordem que representava, dentro do cristianismo de então, uma verdadeira revolucionária, porque eles defendiam o respeito a esses povos e que o cristianismo tinha muito que aprender com povos de outras regiões. Como a Sociedade de Jesus foi, nesse período, o ponto alto da igreja, porque representava as maiores cabeças que a igreja possuía, e eles desenvolveram não só a filosofia, como a própria ciência moderna, que, note-se, que todos os grandes cientistas, criadores da ciência moderna, são ex-alunos de jesuítas, ou foram pelos jesuítas educados e preparados. Então, nós notamos que esta ordem passou a ser tremendamente combatida. E a ela foi dada até uma intenção política, de que ela pretendesse dominar o mundo e estabelecer um grande império jesuítico, que era uma das maneiras de, politicamente, assularem os diversos partidos e as diversas organizações políticas a combater a ordem dos jesuítas. Mas na história, nada disso se vê, porque o que eles fizeram não tinha essa intenção, e hoje os estudos que honestamente se façam na história, verifica-se que não tem fundamento. De maneira que os jesuítas defenderam para o cristianismo esta secularização, esta valorização da vida, a mensana in corpore sano, a ginástica, o abandono ao misticismo, porque os jesuítas não são místicos, não há jesuítas místicos, a não ser um Teilhard de Chardin, que tem um certo misticismo, mas a quase totalidade dos jesuítas não tem nenhuma tendência, nenhuma simpatia pelo misticismo. Combateram todas as práticas, vamos dizer, de ascetismo exagerado, porque o ascetismo de Loyola é um ascetismo intelectual, não é um ascetismo físico. Combateram todas as torturas sobre o corpo. Enfim, eles defenderam uma série de ideias de valorizar a vida humana, de melhorar a vida do homem, de o homem poder também participar do banquete da vida, que esses pecados não eram mortais, do que eles foram tremendamente acusados, de modo a serem classificados como propugnadores de uma vida imoral e anticristã. Tudo isso aconteceu. E a ordem dos jesuítas, embora tenha sido dissolvida pela igreja devido à campanha e ação tenaz que se fez contra ela, ela hoje se reorganizou. Hoje, outra vez, retornou à igreja. E eles, que são, sem dúvida alguma, os pitagóricos do mundo cristão, eles têm dado um outro sentido ao cristianismo. Veja o que eles têm feito, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma obra predominantemente jesuítica, onde a ordem dos jesuítas tem quase 2/3 dos seus membros, acham-se nos Estados Unidos, onde eles dominam a grande parte das universidades americanas, e hoje das melhores universidades, e eles têm dado um sentido ao cristianismo, um sentido de valorização desta vida, e que o homem pode, nesta vida, adquirir e deve vivê-la do melhor modo possível. Agora, eu sei que muitos poderão não gostar da minha maneira de tratar dos jesuítas. Eu também fiz injustiça a eles. Mas eu estudei. E o que eu digo é fundado nos meus estudos. Agora, quanto ao problema da graça, a questão das boas obras, da caridade, é preciso fazer clarear bem. A caridade não é propriamente dar, não é apenas dar. Não significa esta virtude, não significa apenas dar ao que precisa. Este é o sentido da filantropia e um sentido vicioso que se deu à caridade. A caridade, propriamente, é o amor ao bem do próximo. E este amor ao bem do próximo, amar o próximo, ao bem do próximo, é alguma coisa que nós não podemos adquirir por hábito. É alguma coisa que nós temos por simpatia, que nós sentimos, que nós vivemos ou não vivemos. Por isso a caridade está colocada entre as virtudes teologais, as virtudes dadas por Deus, e não entre as virtudes cardeais, que são as virtudes habituais e adquiríveis pelo homem. De maneira que o que nós chamamos de cristianismo aquariano, ou de aquário, usando esta expressão da mitologia, e expressão também usada pelos astrólogos, não tem normalmente o sentido da astrologia, mas tem na sua simbólica, significa um cristianismo do homem coletivo,
Porque o cristianismo é realmente uma religião do homem, mas do homem no sentido racional. Porque o principal caráter do cristianismo é a vigilância racional. Não é a religião dos sentidos, não é a religião da afetividade, é a religião da intelectualidade, é a religião do homem inteligente, do homem que reflete, do homem criador. O cristianismo é a religião do homem que não pode mais voltar para a animalidade, do homem que tem que seguir o seu caminho humano. Este é o sentido verdadeiro do cristianismo. Agora, que haja cristãos que deturpem ou que desviem o cristianismo, seu sentido, isso é outra coisa. Mas o sentido do cristianismo de Aquário tomará este rumo. Será um cristianismo para o homem coletivo, para que o homem realize nesta terra a maior soma de bem-estar possível, mas sem ociosidade, sem que a ociosidade possa ser a fonte de novos vícios, sem que a ociosidade possa levar o homem às práticas que o degenerarão. Porque este é o perigo que se apresenta. Apresenta, sobretudo, a mente dos grandes homens dos Estados Unidos. Porque hoje os Estados Unidos podem diminuir as horas de trabalho, no máximo para 4, mas não o fazem, porque não sabem o que vai acontecer com uma população ociosa que não sabe aplicar o seu tempo, que pensa que aplicar o seu tempo é ouvir rádio, ouvir televisão, ver cinema, ir a teatros, e não tem uma vida interior, não desenvolveu a sua capacidade de meditação, não desenvolveu a sua intelectualidade, e consequentemente irá para bares, irá para o vício, irá para as práticas que irão degenerar o homem, porque o ócio em todas as épocas humanas foi o início da deturpação dos povos. Então, é preciso pensar que este cristianismo é um cristianismo que exige do homem trabalho. Este cristianismo de Aquário é um cristianismo que exige do homem a sua aplicação intelectual. Este homem tem que desenvolver, dentro do caminho do saber, a sua mente, para que ele não seja presa fácil dos vícios. Esse cristianismo que eu defendo, é esse cristianismo que eu acho possível. E é um cristianismo que tem suficiente base mística para poder entusiasmar também a muitos que estão hoje indiferentes ante a realidade. E porque é uma constante histórica que nós não podemos deixar de respeitar. Sem alguma coisa que ligue o homem a algo transcendental, embora haja psicólogos que digam o contrário, mas sem fundamento, porque um caso ou outro excepcional não serve de base. Sem isso, o homem não se sente tranquilo, o homem não se sente seguro, o homem não se liberta da sua angústia, o homem não é capaz de projetar-se para um futuro melhor. Se há exceções, se nós encontramos ateus que foram exemplos de dignidade, esses são exceções, mas nós não podemos criar uma humanidade sobre exceções. Nós temos que criar uma nova humanidade sobre a regra geral. E a regra geral é esta: o homem só encontra um equilíbrio dentro de si, a segurança, quando crê em algum princípio superior, quando se sente, de certo modo, assegurado por um poder que o sustente, que possa servi-lo, que ele saiba que amanhã, no cumprimento do seu dever, não está se abrindo as portas para o seu próprio mal. Ele possa então confiar como os pitagóricos, como Pitágoras aconselhava aos seus discípulos. Lembrai-vos que os deuses sempre pouparam os sábios dos grandes males. Acreditai na sabedoria, acreditai no conhecimento, acreditai nesta luta pela elevação do homem, que ireis vos afastar cada vez mais dos males que afetam aqueles que não têm essa preparação. Este é o problema. O desenvolvimento do bem-estar humano, o desenvolvimento que a técnica e a ciência moderna podem nos dar, o progresso que ela pode nos oferecer, pode também ser o grande perigo para o homem, pode ser a grande destruição do homem, porque o homem no luxo, na ociosidade, poderá decair e chegar então a graus de inferioridade que ele jamais atingiu em todo o decorrer da sua existência. Estou aceitando novas perguntas. Eu queria que o professor me dissesse, baseado em que diz que nós não podemos ter uma salvação, se não baseado numa força transcendental. Não. Se não apoiados por ela. Eu queria saber em que o professor se baseia, Pois não. objetivamente. Pois não. A pergunta que me foi feita é a seguinte: em que eu me baseio para afirmar
que o ser humano só possa salvar-se na crença de um ser transcendental. Bem, eu não disse isso propriamente. Eu disse que aqueles que sentem-se angustiados necessitam desta crença. Mas eu creio, e isto creio e sei, porque tenho me dedicado a estudar, que o ser humano não pode viver dentro de uma situação agnóstica, céptica ou ateia, porque todas essas situações foram passageiras da história e elas não produziram bons frutos. Ao contrário, produziram os piores frutos que a humanidade colheu. O ser humano precisa ter uma crença, mas uma crença séria, uma crença racional, uma crença robusta, uma crença bem fundada. Esse trabalho para a formação de uma crença racional, bem fundada, em condições de bases filosóficas com demonstrações rigorosas, foi o que pretenderam fazer e o fizeram em grande parte os escolares. E que nós precisamos prosseguir, e que eu procuro prosseguir na minha obra, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, compreender filosoficamente, a não ser que caiamos nas piores aporias, uma concepção do mundo em que apenas estabeleça a imanência e não tenha uma transcendência. Nós precisamos, de qualquer maneira, de um princípio que seja a razão de ser de tudo quanto há, porque não podemos, de modo algum, cair nos erros do ex nihilo nihilo, aceitar formas perfectivas que têm o surgimento do próprio nada. E nós não poderíamos compreender a evolução, não poderíamos compreender um desenvolvimento perfectivo sem que a origem tenha já de antemão toda esta perfeição, porque, do contrário, temos que postular um surgimento do nada que é fatalmente uma concepção fundamentalmente errada. Mas eu acho que o professor se apega a uma hipótese. Até agora, o que eu estou citando para o professor é uma hipótese. Vai ficar na hipótese porque o interlocutor... ainda não me convenceu. Certo. O interlocutor alega que a minha posição é apenas hipotética, fundada apenas numa concepção hipotética. É lógico que se nós desejássemos aqui fazermos a prova e a demonstração rigorosa da nossa posição, não poderíamos fazer nem 10 minutos, nem em uma palestra, teriam que ser várias palestras. Essas demonstrações exigem que se pesquisem em diversos aspectos da filosofia que não podem ser feitos assim momentaneamente. Não se pode, por exemplo, provar a existência de um ser transcendente em poucas palavras. E as provas da filosofia não são iguais às provas da ciência, porque o filósofo é um homem desarmado, é um homem que não dispõe de instrumentos de pesquisa nem de observação. Ele dispõe apenas da luz natural da sua razão para pesquisar. E essas demonstrações são, portanto, demonstrações de caráter lógico e ontológico e que exigem, naturalmente, análise sobre vários temas para chegar-se a ele. Mas é muito simples que nós coloquemos da seguinte maneira. O mundo que nós conhecemos, o mundo da nossa experiência, é um mundo de coisas que principiam. Não vamos discutir se elas acabam, se elas têm fim, porque muitas nós sabemos que têm fim, mas possivelmente possamos admitir que algumas perdurem constantemente. Mas todas elas se apresentam como algo que principia. Ora, as coisas que principiam têm, consequentemente, que iniciam, que nascem, que são, portanto, naturas, que são, portanto, naturais, que são, portanto, físicas, que têm, portanto, uma physis, um nascimento. Essas coisas todas, elas têm que ter, naturalmente, um princípio de onde elas obtiveram o próprio ser. Ou então elas têm de si mesmas. Neste caso, existiriam antes de existir. Ou receberam do nada. E, neste caso, nós cairíamos no absurdo. Ou tem que receber de um outro ser antecedente, do qual dependa, de onde pende este ser que elas têm. Na admissão disto, nós poderíamos chegar, então, a uma série. E esta série não pode ser infinita devido aos absurdos todos que ela contém. Temos que aceitar um princípio que seja a fonte e origem de todos os entes. Este princípio, que é fonte e origem de todos os entes, deve conter com antecedência toda a perfeição possível de atualizar-se, porque, do contrário, as perfeições posteriores teriam sobrevindo do nada, o que é absurdo. Então, este ser tem que ser, de certo modo, omniperfeito.
ele tem que ter uma uniperfeição. Esse ser, que é a origem de todas as coisas, que é oniperfeito, é também onipotente, porque tudo quanto pode ser deve estar contido nele. Então nós chegamos ao que se chama o Deus dos filósofos. Esse Deus dos filósofos não é o Deus das religiões, porque as religiões vão emprestar a esse Deus um caráter pessoal. Vão emprestar a este Deus, talvez, e muitas emprestam, um certo antropomorfismo. Nós não discutimos o Deus das religiões. O que nós discutimos é o Deus da filosofia. E o Deus do filósofo pode ser, e é bastante suficiente, para fundamentar um cristianismo, em sentido aquariano. A aceitação deste Deus, chame matéria, chame energia, chame o que quiserem a esse Deus. Mas esse Deus tem que ser um ser a sé. Não é um ser que recebeu o ser de outro, um ser abialho. É um ser que tem em si o seu próprio princípio, um ser que é imprincipiado, um ser que não começou a ser, um ser que sempre foi. Aquilo que, na concepção mosaica, Moisés chamou de Jeová, cuja palavra é formada de 3 étimos do verbo ser, que quer dizer o ser que é, foi e será. Quer dizer, esta era a concepção de Deus. Quando perguntou quem és tu, eu disse, eu sou quem sou. Quer dizer, eu sou aquele ser que sempre é, aquele ser que não tem princípio, aquele ser que não provém de outro, aquele ser que é o princípio de todos os outros. Esta concepção pode perfeitamente adequar-se com uma série de concepções e permitir até um ecumenismo, porque o bastante para nós aproximarmos as diversas crenças religiosas numa fusão universal não é subordinando-as a uma crença de um Deus personalista, mas de um Deus nesse aspecto genérico. Porque então as diversas maneiras de conceber Deus personalisticamente podem pertencer a essas religiões que dentro do aspecto genérico podem coincidir com este cristianismo em sentido aquariano e coletivo e podem especificamente ter as suas concepções que não divergem no aspecto genérico, apenas divergem no aspecto específico. Porque o Deus da filosofia não está especificamente determinado, porque a filosofia não dispõe de meios suficientes para estabelecer o que as religiões estabelecem. Porque se a filosofia fosse capaz de estabelecer o que as religiões estabelecem, então as religiões seriam desnecessárias. A filosofia substituiria. E as religiões fundam-se na fé. E a fé, a única coisa que a filosofia pode fazer é mostrar que aqueles princípios de fé não são absurdos, mas não poderá demonstrar que eles são verdadeiros. Porque se a filosofia fosse capaz de demonstrar que os princípios de fé são verdadeiros, as religiões deixariam de ter razão, a filosofia substituiria. Então não haveria mais motivo para se construir religiões. De forma que o que nós pregamos não ofende as ideias religiosas de quem quer que seja. E pode aceitar dentro do seu ângulo aqueles que aceitem apenas um princípio que seja a fonte e origem de todas as coisas. E mesmo que não aceitem a concepção de um Deus pessoal. Mas podem encontrar-se aqui e podem atuar como cristãos naquele sentido do mandamento de Cristo, que é o seu principal mandamento. Amai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros. Isto é possível sem perigo e sem que ninguém violente as suas próprias convicções. Professor, isso que a filosofia pode mostrar e o que é exposto pela religião não é nenhum absurdo. Mas também, ao lado daqueles que têm procurado provar isso, existem aqueles que têm provado que a religião é quase sempre a fonte de todos os absurdos, dos maiores absurdos. De maneira que ficamos levantando hipóteses contra hipóteses. Entendeu? Uns vêm em defesa da religião, outros vêm contra. E enquanto discutimos isso, as civilizações vão ascendendo e vão caindo, sempre protegidas, cada uma delas por sua religião, como o professor ensinou aí, em vários ciclos, não é isso? Quer dizer, sempre houve religião, pelo menos desde aquilo que nós podemos imaginar como um Estado, embora não seja o Estado no conceito atual. E todos esses Estados, essas organizações que por falta de um nome adequado, por não se parecerem com o Estado atual, não é? Existiram com a sua religião, que for durante muito tempo o esteio desses próprios Estados, não é?
E quando mataram a Sócrates, mataram porque disseram que ele estava corrompendo a juventude. Mas o que ele estava fazendo era esclarecer a juventude contra os absurdos daquela própria religião. Não é? De maneira que as religiões não têm salvado, vamos ver, essas organizações. Com todas as religiões, com todos os deuses, unos ou diversos, essas civilizações se têm enterrado. Então ficamos nesse jogo de hipóteses. E eu acho que para a solução daquilo que o professor apresenta, como seria a solução ideal do cristianismo, nós teremos que sair para outro campo, deixar essas partes ainda aos estudiosos, aqueles cérebros privilegiados, e sairmos por outro meio procurar a solução da harmonia entre as criaturas, deixando um pouco esses assuntos para aqueles que tenham capacidade para discuti-los, para estudá-los, para quando chegarem a uma conclusão que baste a resolução dos problemas sociais, então aplicarem o que foi o fruto dos seus estudos. Mas por hora nós temos que atacar de frente um problema social, podemos fazê-lo pelo amor do próximo, pela solidariedade humana, sem invocar Deus e seja de que espécie for. Esse é que é o problema. Uma parte, sim, uma frase. Né? Ainda bem que o professor, né, fala da harmonia entre as criaturas. Isso subentende o Criador. O senhor se enganou, foi desviado. Quando eu uso criatura, criatura é um termo usual, não nesse de que seja o fruto de um criador. Compreendeu? Eu não me lembro do criador quando falo em criatura. Eu emprego o termo criatura para não empregar o termo homem que nós empregamos, porque de modo geral é um termo idiota egoísta que exclui a mulher. E o termo criatura inclui o homem e a mulher. Por isso que há muito tempo eu uso esse termo. E não vou às subtilezas filológicas. Aqui podia ir, porque eu sou professor de português. Professor, dá-me licença. O que caracteriza? Ah, sim. Olha aqui. Então está bem, está bem. Eu depois... O doutor Nilton José que pediu a palavra. Ah, está bem, está bem. Está bem. É que acumula depois a matéria a ser respondida. Eu me perco, né? Você não tem um caráter aí respondente. Eu aguardo um esclarecimento aqui do professor Mário Ferreira Santos sobre o seguinte. Na evolução da humanidade, nós não encontramos as forças destrutivas num grau tão alto como encontramos atualmente. De maneira que a impressão que se tem, quando se acredita nisso, é que não há possibilidade de superar essas forças destrutivas. Chegamos a um ponto, como o Einstein assinalou, que a humanidade tem possibilidade de se autodestruir. O senhor acenou aqui com a coragem daqueles que querem o bem da humanidade. Essa coragem, por maior que seja, por mais extraordinária, por mais heróica que seja, todos nós tememos que não seja suficiente para superar as forças do mal. Numa reunião de generais na Alemanha hitleristas, numa mesa redonda, um deles levantou a ideia da existência de Deus. Então, um deles respondeu: Deus não existe. Se ele existisse, nós não existiríamos. Eles não... Agora, eu perguntaria se no seu estudo sistemático da evolução do homem, se o senhor encontra alguma esperança na superação dessa fase de angústia. Se nós temos elementos para conseguir vencer essa fase verdadeiramente de intenso sofrimento. Porque todos nós tememos um ocaso completo da humanidade que ela possa... Eu vejo que essa tendência de a tendência masoquista parece ter chegado a uma força tal que pode, inclusive, liquidar a própria humanidade. Eu pergunto se o senhor reconhece nessa humanidade, como ela está hoje, forças para conseguir superar esse estado de crise. Bom, como já feitas diversas perguntas, eu tenho que responder primeiro a essa, depois daria a palavra aqui O José tinha que pedir. ao doutor José. Em seguida, daria a palavra a ele.
porque necessito, senão eu me perco, depois não poderei responder que aqui há algumas objeções que precisam ser resolvidas. Na questão do ateísmo, propriamente não se conhece nenhum grande filósofo ateísta. Não há. Grande mesmo não há. Porque o que nós temos que considerar grande na filosofia? Na filosofia temos que considerar grande aquele que for capaz de realizar grandes obras. E as grandes obras filosóficas não foram feitas por ateístas, em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, a concepção, por exemplo, do Deus dos filósofos, que é combatida pelas religiões, é aceita por muitos filósofos indevidamente chamados ateístas, porque eles eram ateístas no sentido do teísmo das religiões, como Sócrates era chamado ateísta no sentido do teísmo da religião grega. Mas ele não era ateu no seu sentido pessoal, porque ele acreditava no seu Deus. Ele não acreditava nos deuses que a mitologia havia construído. Esse era o ateísmo dele, de maneira que o ateísmo pode ser relativo, pode ser em relação a um determinado Deus. Alguém pode ser ateu em relação a Brahma, e pode não ser ateu em relação, por exemplo, ao Tao, que é uma divindade não caracterizada e não determinada. Na concepção, por exemplo, chinesa, que não tem caracterização nem pessoal, pode ser, por exemplo, ateu em relação à divindade budista e pode não ser ateu em relação a outra divindade. De maneira que o ateísmo deve se compreender assim. O que os filósofos consideram seu Deus e é combatido tenazmente pelos católicos e também pelas religiões, é o seguinte: eles admitem que há um princípio que é a origem de todas as coisas, cujo princípio tem todo o poder para que as coisas surjam, que dá as coisas, porque eles não vão defender uma tese do ex nihilo, porque do ex nihilo, porque admitir que o nada seja capaz de dar alguma coisa, se o nada não tem, é cair numa contradição que simultaneamente nós estamos afirmando que o nada não tem e simultaneamente estamos afirmando que o nada dá o que não tem. Dá alguma coisa que não tem. Então, para não cair nesse absurdo, todos chegam a esta concepção. Mesmo muitos ateus, que foram considerados ateus através dos tempos, eles, dentro desta concepção, são por nós considerados deístas, porque eles aceitam um sentido de um Deus, não pessoal, não o Deus das religiões, mas, quer dizer, Deus no sentido que a humanidade sempre emprestou este conceito. Um ser todo-poderoso que é a fonte e que regula e que de onde surgem todos os outros. Esta concepção é universal de todos os grandes homens da humanidade. Agora, quanto à questão dos dogmas e quanto às questões das ideias religiosas e da filosofia demonstrar, como disse, a filosofia não demonstra a verdade, como a lógica também não demonstra a verdade de coisa alguma. A lógica apenas pode nos guiar para evitar que nos erre. A demonstração da verdade cabe a outras providências que não são as propriamente lógicas. Agora, o que a filosofia pode mostrar é que uma ideia não é absurda. Assim, por exemplo, que a ideia da Trindade, que é um mistério cristão, é mistério, quer dizer, está oculto, que o cristão sabe que não pode entender, mas a filosofia pode mostrar que esta ideia não contém absurdo. Ela pode mostrar, por exemplo, que na Eucaristia não há absurdo. Ela pode mostrar, em suma, que não há absurdo em diversas concepções. Mas não prova que essas concepções sejam verdadeiras. Isso não cabe à filosofia. Nem cabe à religião, que a religião não prova a sua verdade. A religião propõe a sua verdade. O homem aceita por fé. Senão a religião deixaria de ser religião. A religião que caracteriza sempre é uma crença que brota da fé. Ela não brota da ciência. Porque se ela brotasse da ciência, ela já não seria mais religião. Se a religião representa um estágio inferior da humanidade ou não, é tema discutível na filosofia. Se a filosofia e a ciência, com o tempo, poderão substituir a religião, então será quando a filosofia e a ciência possam demonstrar de maneira completa aquilo que na religião constitui os seus mistérios. Ora, nós sabemos que nos estudos sobre a aporética, que é uma parte da dialética, que se dedica aos estudos das dificuldades teóricas, nós sabemos que toda concepção, por melhor construída que seja, ela sempre deixa
diversas aporias insolúveis, que passam a ser os problemas a desafiar a angústia dos futuros estudiosos. E nós verificamos, então, e pode-se aporeticamente estabelecer o valor de uma doutrina pelo número das suas aporias. Por exemplo, uma doutrina que apresente 2 aporias, quer dizer, tem 2 dificuldades teóricas que não estão solucionadas, ela é teoricamente mais sólida que uma concepção que apresenta 3 ou 4 ou 5 aporias. De maneira que nós podemos avaliar o valor de uma concepção pelo número das suas aporias. E assim se pode, por exemplo, avaliar também o valor de uma concepção filosófica. Uma concepção filosófica que só tem aporias, que não dá solução a nenhum problema, ela tem naturalmente ter menos valor que aquela que dá uma certa solução. De maneira que nós não estamos aqui defendendo uma ideia religiosa esta ou aquela. Nós não estamos defendendo, nós estamos apenas admitindo que a religião pode ser, admitimos que pode ser apenas a consequência de um estágio humano e que o homem possa, pela luz natural da sua razão, alcançar a explicação total do universo. Admitimos. Embora os religiosos digam que não, que há sempre aqueles mistérios que o homem, nesta vida, pro status isto, no estado de queda, de pecado em que ele se encontra, pela sua infirmitas, pela sua fraqueza, pela sua ignorância natural, pelas suas limitações naturais, este homem jamais conseguirá resolver esses mistérios, cuja solução só lhe poderá ser dada numa outra vida, nessa não. Entretanto, existe muitos que concebem que o homem, pela luz natural, poderá não dar a solução no sentido das religiões, mas pode dar a solução no sentido da filosofia. E esta é a concepção em que eu me coloco. As religiões eu respeito, cada um tem a que tiver, eu tenho a minha, guardo. Agora, nas ideias, nas concepções religiosas, as religiões dizem que não basta apenas a prática deste ato de respeito e de veneração a um princípio superior, interno, apenas intrínseco. Ela precisa também exteriorizar-se, ela deve manifestar-se em rituais, porque tem um poder exemplar e seria uma reverência mais justa em face dos outros. É uma matéria discutível, é uma matéria de teologia, mas para os pitagóricos, em cujo espelho eu me miro, em cuja orientação eu sigo, porque considero que foram eles os grandes iniciadores da filosofia e que abriram as portas para os grandes caminhos do pensamento humano, para eles estabeleciam isto. A religião, nós as respeitamos toda, mas cada um de nós conservará para si a sua crença. Agora, qual é o nosso trabalho? É estudar, é analisar, é procurar solucionar dentro dos meios naturais do homem o que o homem possa solucionar. E para eles julgavam que os limites estavam muito longe e que o homem tinha possibilidades, portanto, imensas de percorrer dentro do pensamento e encontrar uma solução. Quanto a dizer-se que o nosso problema atual é um problema puramente econômico, puramente político, puramente social, puramente da vida prática, a religião pertence também à filosofia prática, e que a religião não interessa para a solução dos problemas, estamos enganados. Porque a falta de crença... Ela não interessa, por enquanto. Enquanto há uma hipótese, não podemos resolver problemas objetivos por hipótese. Agora, o que nós não podemos deixar de reconhecer é que se as massas não tiverem uma crença em algum princípio superior, não poderão estabelecer uma ética segura e não teremos então possibilidade de poder viver e despertar nos seres humanos uma convivência, um amor ao próximo, se não tivermos alguma coisa de transcendental para dar a este homem. E isto por uma razão muito simples, porque aqueles que conhecem a psicologia humana sabem que o senhor e o outro são exceções, não são a regra geral. Porque aqueles que não precisam ter uma crença para cumprir o seu dever, mas porque basta o orgulho de serem humanos, de terem uma inteligência e de saber que o homem é capaz de realizar formas perfectivas cada vez superiores, então compromete-se consigo mesmo para realizá-las. Mas a maioria não é assim. A maioria precisa de algum temor, de alguma coisa para que ela siga. Nós não podemos culturalizar a humanidade, chegar ao nível do Senhor, esta humanidade toda. Não há mais tempo.
Não há mais possibilidade, não há meios. A solução pedagógica, ainda hoje eu comentava com a minha senhora sobre isso, quando ela lembrava que Lenin havia dito que a revolução tinha que recolher-se à pedagogia, em vista do malogro da Revolução Russa. E eu perguntei e disse para ela, mas Lenin esqueceu uma coisa, a pedagogia exige mestres, e nós teriam que ter mestres, e eles não têm os mestres para poder guiar o povo russo a um melhor caminho. O nosso problema é este, que a criação de mestres leva muito tempo. Não se constrói um bom professor em meia dúzia de anos. É preciso uma longa experiência, é preciso tempo. E a população cresce numa velocidade maior do que pode crescer a formação de cérebros de escola. Então o nosso problema é gravíssimo. Nós hoje nos vemos ante um mundo que está cheio de universidades e cheio de escolas. E o nível cultural baixou nos últimos tempos de maneira impressionante, a ponto de alguns psicólogos e psiquiatras chegarem a afirmar que dentro de 10 ou 20 anos nós formaremos uma humanidade de estúpidos, de débeis mentais e de alucinados. Agora, em resposta... falta um momentinho, eu vou responder. Aqui, atendendo o pedido do outro interlocutor, a respeito das forças de autodestruição que existem no ser humano, elas são inegáveis. Elas são típicas da criatura e do ser composto, porque os elementos componentes que formam uma nova estrutura, estão subordinados ao interesse da totalidade, mas cada um dos elementos componentes tem também o seu interesse próprio, tem o interesse da sua parte, e esse interesse colide com o interesse coletivo. E é por isso que nós nos decompomos, é por isso que tudo quanto é físico decompõe-se e se destrói. Mas, pergunta, será possível, será suficiente que a nossa coragem possa enfrentar essa autodestruição? Eu posso responder apenas com respostas contingentes, porque se eu fizesse uma resposta necessária, eu cairia apenas numa fé e não estaria me colocando numa posição filosófica. É possível que sim e é possível que não. Mas entre essas duas possibilidades, nós podemos escolher a daqueles que creem que é possível que sim. Então nós podemos também nos comprometer em atuar dentro dessa possibilidade. Se malograrmos, ficará pelo menos dentro de nós a satisfação de havermos cumprido o nosso dever e de termos realizado uma possibilidade nossa. E se amanhã houver um outro ser inteligente que possa saber da nossa história, poderá olhar para aqueles que amaram a coragem e que tiveram um gesto heróico de lutar contra a própria autodestruição com respeito por estes homens. Nós podemos nos engajar deste lado, já que estamos numa época que todos querem se engajar. Então vamos nos engajar, mas para o lado construtivo, para o lado do bem, para o lado que lance uma nova esperança, que creia em valores superiores e que não proclame de antemão a sua derrota. Porque então ela é uma dupla derrota. É a derrota daqueles que não nem sequer combateram, daqueles que nem foram para o campo de batalha enfrentar o seu inimigo. Está satisfeito? Eu me junto ao senhor, como Diógenes, simplesmente servindo de função de carregador do óleo para a lanterna que o senhor leva. E quero, antes de mais nada, agradecer a gentileza desse muito que o senhor nos deu e nos sentimos também dentro de uma mesma obrigação, pelo menos da minha parte, de dar ao senhor que vem pesquisando tão profundamente algo que também é a nossa dúvida, que é a nossa preocupação. Efetivamente, o senhor, ao tratar do problema da religação do ser humano, o senhor abordou fundamentalmente o problema da angústia humana. E, ao traçar a linha evolutiva da civilização, desde as mais antigas formas até chegar a esse baluarte que vem a ser o cristianismo,
Eu, ateu, graças a Deus, sem nenhuma antinonímia, porque o senhor explicou suficientemente como é que o indivíduo pode ser ateu, e eu sou ateu, de religiões, mas não posso sê-lo filosoficamente, seria negar-me a mim mesmo, absurdo que eu não posso perpetrar. Efetivamente, nos temos preocupado em verificar um problema muito grande que está levando a uma degeneração, cujos males, cujos pontos o senhor apontou. Nós chamamos o problema da evolução humana, essencialmente, como um problema de racionalização da autoridade. O cristianismo não é, senão, substancialmente, sobre um dos seus múltiplos aspectos, o problema da racionalização da autoridade. Ou seja, livrar o ser humano do medo da própria divindade e tentar dar a ele um sucedâneo, o amor. A contradição que o senhor apontou na natureza humana é a mesma contradição que nós vemos entre o Antigo e o Novo Testamento. O cristianismo veio pretender dar termos objetivos a essa antinonímia que, se nós afundarmos um pouco mais, ela não é de um fator exterior, não é daquilo que está fora de nós, é a mesma antinonímia que já existe dentro de nós. Nós que temos este mau peso de procurar na natureza humana, em seus diferentes estratos, onde está o bem e onde está o mal, ficamos muitas vezes preocupados em verificar que ainda temos muito de Satanás e pouco de Deus. E é justamente esta antinonímia aquela mesma que, por um mecanismo psicológico bastante conhecido de projeção no social, que transpõe a vida dos seres humanos em comunidade ou em coletividade, essa antinonímia tão clara, estabelecendo dois modos antagônicos em quaisquer condições, como a retratar essencialmente esta bipolaridade básica que se encerra dentro da natureza humana. Este é o primeiro aspecto da racionalização da autoridade. O outro aspecto importante da questão consiste precisamente nisso. Os povos, desde que se viram obrigados, por sua própria natureza, a uma comunidade, e o ser humano é um animal comunitário, não digo gregário, que seria estúpido, seria botarmos o ser humano de 4 ou de outra qualquer forma. Ele pode ser burro, mas por vontade própria, não como uma contingência biológica. Então, sendo este animal comunitário, efetivamente ele vem se preocupando intensamente em se ligar, não mais religar, mas em ligar a esse outro fora dele. Justamente, a civilização grega foi o ponto alto de uma civilização porque ela resolveu olhar para o homem dentro de si mesmo. Não só pesquisou as interdependências humanas, as inter-relações humanas, isto que hoje está sob o nome pomposo de relações humanas, mas também se preocupou profundamente, e nisso ninguém foi mais profundo, inicialmente, do que Sócrates, com a sua maiêutica, em fazer esse parto psíquico de cada um de nós, e que nos deu, essencialmente, a compreensão de que somente teríamos explicações para os fatos das interdependências e exteriores se nós olhássemos profundamente para dentro de nós. Portanto, o outro problema substancial é justamente a mudança que nos vemos obrigados a fazer de, antes de pretendermos uma explicação da comunidade humana, tentarmos explicar a si mesmo o próprio homem. É o segundo ponto em que nós nos detemos.
Um terceiro ponto diz respeito, essencialmente, à condição do conhecimento, ou seja, daquilo que são as faculdades chamadas superiores, se nós usarmos o termo arcaico, ou se nós voltarmos a um processo mais moderno, aquilo que se chama a razão, a racionalidade do ser humano, e essa mesma irracionalidade que existe dentro do ser humano. Ninguém melhor do que Jung, embora não tenha sido original, investigou profundamente a natureza humana, afundando-o nos seus arcanos, e lá foi encontrando algo que hoje podemos dizer tende a construir uma antropologia e ainda mais uma arqueologia do próprio ser humano. Estamos verificando hoje, professor, uma coisa curiosa, que cada vez descemos mais em profundidade dos seres humanos e cada vez nos encontramos mais com os símbolos esses, que aqui o senhor fez tão bela referência já em 2 artigos, e ainda há pouco se referia a isto. Símbolos onde o racional e o irracional se intermisturam de uma forma indissolúvel. O que se pretende através da consciência é uma pretensa separação entre a racionalidade e a irracionalidade, ou seja, o primado da consciência. Mas a proto-história, já não digo a pré-história, mas a proto-história da evolução humana continua ainda profundamente arraigada nesta base imensa que o senhor, com bastante propriedade e sensibilidade, definiu como um cristianismo de aquário. Ela ainda continua sendo a massa substancial que ameaça a cada momento este pequenino leme que se instalou em camadas superiores e se diferenciou e que se chama consciência. Então, o ser humano não precisa olhar para fora de si mesmo para encontrar a angústia. Ele já a traz dentro de si. O ser humano não precisa ficar preso a entidades de natureza transcendental fora dele, porque essa mesma transcendentalidade é possível ser encontrada dentro dele. O que, efetivamente, nós lhe trazemos como uma contribuição é o conjunto das nossas observações em que, uns de um lado, outros de outro, sem falsos pundonores ou sem bizantinismos inúteis, nos congreguemos essencialmente nessa cruzada de saber quem é o homem, como foi formulado corretamente pelos existencialistas e tão mal desenvolvido no seu segmento interior. Então, o que nós buscamos, essencialmente, é dar a esse ser humano a sua condição de sujeito e não essa condição predicativa em que ele vem se situando até agora. Essas eram as pequenas contribuições que eu poderia dar ao professor dos trabalhos que nós realizamos. Eu agradeço penhoradamente da minha parte a oportunidade de ouvi-lo, porque conhecê-lo já o conhecia por suas obras, mas pessoalmente não tinha tido esta oportunidade. Agradeço. As contribuições... Não, primeiro respondo essa. As contribuições oferecidas pelo professor José não são pequenas, são grandes. E abrem caminho a análises tremendas e sérias. Então, eu vou procurar sintetizar alguns aspectos que são importantes. Primeiro, a parte da racionalização da autoridade. O tema da autoridade foi examinado pelos escolásticos com muita profundidade. Eu divirjo quase totalmente das suas concepções dos escolásticos, mas não posso deixar de reconhecer que eles fizeram um estudo muito bem feito sobre a matéria
embora cometessem alguns erros, que eu considero erros, e justificaria, e os justifico nesse meu livro sobre o problema social. Porque eu vou pôr o tema da autoridade fundado na autoridade sociológica, que é o termo comum em qualquer relação de grupo, nas relações sociais de grupo. Esse termo comum, essa autoridade, não pode ter o sentido comum da autoridade apenas política. Deve ser a autoridade no sentido do que é o autor, do que analoga os opostos que mais ou menos se harmonizam. Dando esse sentido, o conceito de autoridade não é contrário à concepção cristã e não vai servir às concepções de caráter político, que os escolásticos, de certo modo, por insuficiência nessa análise, cometeram estes erros, que eu considero erros. Quanto à relação Deus e Satã, é uma relação importante, porque um dos temas mais misteriosos da concepção religiosa é a famosa revolta dos anjos, aquela revolta comandada por Satã, que opôs-se ao Criador. Naturalmente, se nós analisarmos os livros sagrados, querendo transformá-los em obras históricas, nós nos encontramos em face de mitos. Mas graças aos estudos da simbólica, sobretudo os estudos modernos da simbólica, cuja contribuição de Jung é imensa, nós podemos interpretar esses símbolos de outra maneira. E sem ofensa também à concepção cristã. Porque a revolta de Satã é a revolta da primeira criatura, da criatura mais poderosa que ele havia realizado, aquela que tinha a maior soma de perfeição. Em que consiste, então, este pecado chamado pecado de orgulho? Consiste esse... Não, a imperfeição não... Não, mas a imperfeição não é do Criador, é da criatura. A imperfeição não faz parte do Criador, faz parte da criatura. A criatura é que é imperfeita. Se ele fosse criar uma obra absolutamente perfeita, ele criaria ele mesmo. Ele não criaria nada, não faria criação. Seria ele mesmo, que ele seria a perfeição. A criatura tem que ser sempre imperfeita porque é um ser dependente, é um ser que recebe o ser de outro ser, é um ser limitado. Mas essa limitação é da criatura, não do Criador. Quem pode 10, mas quem pode 10 ao fazer 5 não se limita. Não mentiu, mas quem pode 10 ao fazer 5 não se limita. Se o senhor é capaz de escrever uma carta e escreve uma palavra, o senhor não se limitou ao escrever uma palavra, porque a sua capacidade de escrever uma carta inteira continua em pé. Deus, o Ser Supremo, não se limita ou não se torna imperfeito porque realiza menos. Ele só tornaria imperfeito se ele não pudesse realizar. Como? A estranha foi infeliz. Não. Se a única criatura seria vaiado. Não, um momentinho, mas vamos... Nós não podemos levar para esse terreno um assunto tão sério. Nós temos que estudar dentro de normas filosóficas. A criatura, por natureza, ela é dependente, ela é finita, ela é limitada, ela é perfectivamente incompleta. É, portanto, deficiente. Satã era, de certo modo, um ser deficiente. Pararam. Nós temos tempo aqui só até as 11 horas. Ah, é? Poxa, então está no fim. Temos somente 10 minutos. Bom, temos apenas pouco tempo, eu vou sintetizar. O que se chama o pecado de orgulho é o pecado da criatura, ao ter consciência de si mesmo e da sua unidade, amar esta unidade, querer esta unidade para a sua conservação e julgar-se, portanto, idêntica ao Criador. Este é o sentido que se pode dar simbolicamente ao orgulho, que é a criatura, na defesa da sua própria unidade, julgar que ela pode ter o mesmo valor de que um ser supremo, cuja unidade confunde-se com a sua própria natureza. Ora, quanto ao problema de Sócrates e o conhecer a si mesmo, o conhecer a si mesmo é uma máxima que vem dos pitagóricos. Os pitagóricos
Pitágoras sempre dizia que para o homem resolver os seus problemas, ele tinha primeiramente que conhecer-se profundamente, para que ele pudesse guiar-se. Pitágoras se preocupava muito com os problemas sociais da sua época, porque a invasão persa, as ameaças que pairavam sobre o mundo grego eram imensas, e ele queria orientar este povo para um destino melhor. Então, ele pregou esta concepção que Sócrates depois desenvolveu em Atenas, porque nós hoje sabemos que Sócrates era um iniciado pitagórico. Quanto ao problema da racionalidade e da irracionalidade, quanto ao problema da transcendência contida na imanência, esse tema não me permite mais analisar devido ao tempo que vai se escoando. Eu proporia amanhã, talvez, na reunião de amanhã, lá no centro, eu posso tratar, como também posso tratar do problema do existencialismo em face da psicologia moderna. E de antemão quero dizer que não é verdade que os antigos não tenham se preocupado com os temas existencialistas. Ao contrário, se preocuparam com muito mais profundidade e há obras extraordinárias sobre esta matéria, sobre estes temas, realizadas pelos místicos cristãos, que infelizmente são desconhecidas pelos psicólogos. E que se eles tivessem conhecimento desses trabalhos, muito iria ajudá-los na compreensão dos temas fundamentais do existencialismo, que esses temas já foram estudados, abordados com muito mais proficiência do que os modernos. É o máximo que eu posso fazer para apenas tratar do assunto rapidamente. Quanto à transcendência, nós temos dentro de nós uma transimanência que faz nos ligar também ao ser superior, porque o homem não está desligado. O ser superior não é alguma coisa impermeável ao homem, é algo que sustenta, algo que nos mantém, algo que nos assegura e, consequentemente, com quem mantemos, de certo modo, alguma relação, que é precisamente esta religação que permite que nós tomemos outra vez consciência da nossa dependência e compreendamos o valor daquele que nos sustenta. O problema do orgulho é um tema de máxima importância que iremos tratar na próxima vez, quando estivermos reunidos, em que eu já prometi tratar do existencialismo. O que não se pode é tratar este tema de Deus e Satã fazendo chalaças ou procurando resolver pelas formas primárias de uma concepção sem fundamento. É necessário que compreendamos bem que a criatura, quando toma consciência de si mesma, julgando-se pela sua unidade, tem uma tendência a considerar-se igual ao Criador. Próprios seres humanos, em alguns momentos, nós temos filósofos, escritores de renome, que julgaram-se criaturas perfeitas, julgaram-se outros tantos deuses, pela semelhança com que nós temos com o ser superior, o que vem também corroborar a tese da semelhança humana com o Criador, porque a criatura, de certo modo, participa das perfeições divinas, mas participa limitadamente, por isso é participação, é um partem capere, capta apenas uma parte daquelas perfeições, porque ao ser um ser limitado, um ser deficiente, um ser imperfeito, consequentemente os atributos que se lhe possam dar terão que ser imperfeitos. E aqueles atributos que possua, que constituam a sua própria estrutura, não podem de modo algum terem a perfeição do ser supremo. Mas quando o homem vai descido, orgulhando-se de si mesmo, o homem, ou um ser racional, um ser inteligente, julga-se igual ao Criador porque é capaz de pensar, porque tem consciência de si, ele comete então o seu grande pecado, que é o pecado do orgulho. Pecado esse que é considerado pecado de Satã como símbolo de toda a criação cósmica. Satã, quer dizer, é a criação cósmica quando ela julga-se mais do que realmente é. Isto é, quando ela perde a sua humildade e julga-se então possuidora de um valor tão alto quanto o valor do Criador. Este é o símbolo de Satã, se examinarmos dentro da simbólica. Agora, aqueles que querem fazer de Satã uma determinada criatura, como um ser
com consciência de si mesmo, etc., é uma questão de ponto de vista discutível. Mas nós, como filósofos, não podemos tratar desse tema a não ser filosoficamente, porque, de outro modo, é tratado dentro do campo das religiões. E como nós estamos fazendo filosofia da religião, que é o fundamental desta palestra de hoje, nós não podemos fugir do campo da própria filosofia. Portanto, Satã, dentro da filosofia, tem que ser compreendido assim. Agora, quanto à forma popular ou comum de entender Satã, e que alguns aqui tiveram oportunidade de se manifestar contrários, isso revela apenas uma maneira primária de concebê-lo, que não tem